Olá! O objetivo desse vídeo é demonstrar para os editores o fluxo de trabalho para a produção de conteúdo com o áudio MPEG-H. Para isso eu vou utilizar a ferramenta de edição, o Final Cut Pro, e para adicionar os metadados e colocar de acordo com o formato do MPEG-H, o MPF, eu vou utilizar a ferramenta MHAT, o MPEG-H Authoring Tool. Então lá a gente vai ver as opções que estarão disponíveis para com que seja oferecida as capacidades de interação aí com esse conteúdo. Esse fluxo, é importante salientar que ele está sendo desenvolvido baseado em necessidades específicas desse broadcaster, mas isso pode variar de acordo com as necessidades individuais. No nosso caso, eu vou utilizar, eu preciso utilizar nos canais 1 e 2 uma versão mixada desse conteúdo, né, o padrão, o LR, e a partir do canal 3 eu vou oferecer os canais e objetos que estarão ali inseridos dentro do contexto do MPEG-H. Então, para a gente começar, eu primeiro preciso entender o que eu vou precisar na hora de importar lá na ferramenta, no MHAT. Nesse caso, eu tenho um timeline bastante simples. Eu comecei utilizando um timeline mais simples para que a gente entenda somente os conceitos. É claro que isso aqui pode ser utilizado, né, em configurações aí mais elaboradas. Mas para o nosso caso, nós temos aqui 3 clipes e 2 desses clipes são com o conteúdo mixado de música e efeitos, né, o nosso BG. E aqui no terceiro clipe eu tenho a narração. Nessa narração a gente vai precisar, né, exportar esses elementos de forma separada para com que a gente consiga adicionar ali a parte da interação. Então, como eu falei, nesse caso vamos precisar ter no canal 1 e 2 o BG, o mixado, né? No canal 3 e 4 somente o BG e lá no canal 5 a narração. Então, para isso, vamos precisar exportar 3 arquivos, né, com mixado, BG e narração. O primeiro passo a fazer é endereçar esses clipes para um roll de áudio, que na verdade é uma função que a gente vai ali criar para com que a gente consiga exportar esse conteúdo de uma vez só, em só um passo. Então, vamos lá. Eu vou dar um Ctrl clique aqui no meu clipe que contém a narração e vou selecionar aqui Assign Audio Rolls. E aqui o Final Cut ele já cria, né, por padrão, 3 opções como diálogo, efeitos e música, mas eu vou utilizar um específico. Então eu vou selecionar aqui editar e vou criar um nosso aqui em Audio Rolls. Vou adicionar um Audio Roll e vou chamar aqui de Mix. Aí cada um chama como achar melhor, né? No Mix eu vou precisar de Subrolls. O que o Subroll vai fazer? Eu vou ter a opção de exportar tudo mixado, mas também tudo independente. Então no primeiro Subroll eu vou renomear aqui para BG. E esse segundo que eu acabei de criar, eu vou chamar de diálogo. Opa, foi errado aqui. Ok. Então, está criado, vou aplicar. E agora eu já posso endereçar os meus clipes. Vou continuar selecionando aqui a narração, Ctrl clique, Assign Audio Roll, só que dessa vez apareceu lá minhas opções, eu vou endereçar, né, para o diálogo, é uma narração, né, vai entrar aqui no diálogo. O meu primeiro canal left do meu BG, eu vou fazer a mesma coisa, Ctrl clique, Assign, e vou selecionar BG.
E, naturalmente, né, no R vou fazer a mesma coisa. BG. Ok. Então, meus clipes aqui já estão endereçados para eu fazer o export. Vou selecionar aqui as minhas configurações para exportar. Vou aqui em Settings. E aqui em Settings, eu tenho a opção de exportar áudio e vídeo, só o áudio. Eu vou selecionar só áudio. E o formato de áudio tem algumas opções aqui, mas é o Wave, tá? Save Only, eu só quero salvar. E agora eu vou selecionar aqui o RAW para dizer, na hora do export, como é que eu quero trabalhar, né, esse conteúdo que eu preciso. Primeiro, eu vou selecionar aqui, ó, separados, arquivos separados, porque eu vou precisar, né, de 3 arquivos, como nós falamos lá no começo. Então, ele já colocou o All Mix, onde eu vou ter tudo mixado aqui, como a primeira opção, é estéreo, LR. Eu agora vou adicionar, né, mais um arquivo que eu preciso que ele exporte. Dessa vez eu vou selecionar aqui o RAW, BG. BG é estéreo, a gente deixa como tá. E por fim, vou adicionar mais um arquivo, selecionar aqui diálogo. O diálogo é mono, né? Então, vou mudar aqui. Beleza, eu já tenho os 3 arquivos que eu preciso exportar. Vou selecionar aqui um local. Eu tenho aqui uns arquivos que eu já tinha exportado, mas beleza. Vou selecionar aqui fluxo editores 2 e vou salvar. Então agora ele vai salvar 3 arquivos que nós vamos importar lá no MRAT, ok? Ele acabou de salvar. Minimizar aqui o Final Cut, vou abrir aqui a minha pasta editores e vou ver aqui, né, esses 3 últimos que eu salvei, vou apagar esses anteriores aqui que a gente não vai usar agora. Então, tá lá, Fluxo Editores 2, né, com um arquivo para o diálogo, com a nossa narração, né, só com o BG e um com tudo mixado. Então, beleza, eu já tenho aí os arquivos que eu preciso para trabalhar no MPEG-H Authoring Tool. Vou abrir, ele já me pergunta qual é meu layout de referência, a gente vai trabalhar aqui em estéreo, né? Então eu vou selecionar 2.0, ok, e vou adicionar o conteúdo aqui no MRAT. Seleciono Audio Pool, adicionar arquivo, e vou lá naquela minha pasta, né? Editores, e vou aqui selecionar um de cada vez para ficar na ordem. Vou primeiro colocar o mix, né, que é o mixado. Importou lá 2 canais estéreo. Vou adicionar mais um arquivo, dessa vez o BG. Foi lá, 2 canais. E agora, por fim, o diálogo. Diálogo é mono, né, que a gente colocou. Então, ó, ficou só um canal. Tá perfeito. Agora que os áudios foram importados para dentro do MRAT, né, eu vou adicionar aqui na área de componentes o componente de áudio baseado em canais, que vai ser o nosso mixado. Então aqui na área de descrição eu vou colocar mixado para a gente poder se lembrar melhor aqui quando visualizar, mas é importante salientar que tudo que for escrito aqui vai ser apresentado para o espectador, para o usuário final. Então é importante tomar cuidado. A nossa configuração é estéreo, né, 2.0. Não tem nenhum grupo de troca, que normalmente é utilizado para trocar idiomas. O tipo de conteúdo, eu vou colocar aqui um complete main, onde está tudo mixado ali. E o conteúdo, né, desse idioma a gente está usando em inglês, mas se fosse português, eu selecionaria, claro, português. Beleza, não vou mexer nada na parte de interação. E agora vou adicionar mais um componente, também baseado em canais, que é o nosso BG. Vou colocar o nome, o BG é estéreo, não tem switch group. Tipo de conteúdo, a gente vai definir ele como um bed, né, numa tradução livre, aí uma cama onde a gente pode colocar por cima outros elementos.
e, no caso, né, não se aplica aqui o tipo de idioma. Ok, agora eu vou adicionar um objeto, né, um componente que é um objeto, que vai ser a nossa narração. Por que que a gente vai importar ele como objeto? Para poder fazer a interação, as possibilidades de configurar o áudio, aumentar, localizar ele dentro, enfim, do campo sonoro. A gente vai ter essa liberdade de ter essa interação com esse conteúdo. Então eu vou colocar aqui diálogo. É objeto 1, objeto mono, não tem switch group. Tipo de conteúdo, aqui eu vou colocar diálogo. E qual é o idioma? A gente está trabalhando com inglês. Mais uma vez, se fosse português, né, colocaríamos aqui português. E aqui agora sim eu vou habilitar, né, as extensões das interações que nós vamos oferecer com a narração. Então aqui eu vou permitir que o espectador possa diminuir até 3 dB da narração, se ele quiser. E se ele quiser também, ele vai poder aumentar 6 dB, independente, tá? Só a narração. Ele vai poder localizar também no plano horizontal até 45 graus para a esquerda, né? Vamos tentar colocar aqui 45 graus. E aqui para a direita, 45 graus também. Ok. Elevação, eu vou permitir que seja elevado, né, esse áudio, que ele possa trazer essa percepção no caso do binaural, se tiver com headphone ou no sistema imersivo, trazer a sensação, né, que o áudio está vindo ali de cima. Então a gente vai poder colocar até 40 graus acima, né, essa fonte sonora. Ok, então eu já adicionei todas as informações necessárias para essa configuração que nós estamos trabalhando. E para isso eu vou agora selecionar o roteamento para ver se está tudo ok aqui. E realmente está na ordem lá que a gente importou, né? O canal 1 e 2 vai para o mixado, o canal 3 e 4 para o BG e o canal 5 para o diálogo, que é o objeto. Então aqui está tudo ok, posso fechar. E agora nós precisamos criar um preset, por isso que tem aqui um erro sendo indicado, porque nós não criamos um preset, pelo menos um preset tem que ser criado. Vou adicionar aqui o preset, vou chamar esse preset de padrão. Opa, padrão. E aqui no conteúdo não vou mexer, no formato, né? Vou adicionar agora esses componentes ao preset que eu acabei de criar. O que eu quero nesse primeiro preset? Eu vou selecionar o BG, vou adicionar, e vou selecionar o diálogo também e adicionar. Esse mixado, a gente não vai adicionar preset nenhum. Isso é para a gente poder, na hora de exportar, seguir aquela ordem que a gente precisa, né, de ter no canal 1 e 2 o mixado, o LR. Então a gente está fazendo esse fluxo baseado nessa necessidade. Ok, eu vou permitir aqui habilitar a possibilidade do usuário, né, interagir com o ganho e com o posicionamento dessa fonte, que é a narração, mas não vou mexer aqui em nada. Vou criar mais um preset, dessa vez eu vou chamar de mais diálogo. E no mais diálogo, o que eu vou fazer? Vou importar esses mesmos elementos, eu posso selecionar esses dois de uma vez só, dar adicionar. Mais uma vez, hein? Não vou importar o mixado. Não vou adicionar o mixado, na verdade, né, a esse preset. Vou habilitar aqui o ganho, o posicionamento, e aqui sim eu vou aumentar 6 dB para que quando for selecionado esse preset, né, a gente já perceber aí um aumento de 6 dB na narração. Ok,
eu tenho então os 2 presets necessários aqui para essa configuração que nós vamos trabalhar. O próximo passo é eu ouvir se está tudo ok, né? Então eu vou selecionar aqui a aba Monitoring, onde eu tenho aqui as opções que vão ser apresentadas, né, para o espectador. No nosso caso, o preset padrão, o preset diálogo com mais 6 dB na narração. Então eu posso dar play aqui. Na verdade, o nosso vídeo ele tem um tempo inicial sem nada, né, só com uma apresentação, e aqui eu tenho o áudio. Vamos ver se eu consigo interagir com o diálogo. Vou mexer aqui na localização dele. Ó, foi lá para a esquerda. Notem que se eu tentar aumentar mais do que 45 graus, ele não deixa. Ele sempre vai ficar no limite que nós especificamos, tá? Vamos ver agora o preset mais diálogo. Então nós temos um aumento no nível do diálogo. E aqui o padrão. Ok, então está no formato que nós precisamos trabalhar. Se eu quiser, eu posso também selecionar aqui o formato binaural, né, para ouvir como é que isso ficaria com headphones, né? Posso aqui adiantar um pouquinho. With about 3.5 million inhabitants, Berlin is the most populated city in Germany. After reunification in 1990, Berlin became the capital Então of the consigo até reunited perceber a Germany. elevação aqui. Berlin is a world city of culture, politics, media and science. Da narração. and is one of the Perfeito. Então está funcionando aqui como eu queria. Eu já posso exportar. Existem outras opções aqui na ferramenta, mas que eu não vou abordar nesse momento. Então eu vou selecionar aqui a aba Export. Aqui no Export eu tenho, vou exportar como um MPF, o MPEG-H Production Format, que é aquele formato com 16 canais de áudio, onde no 16º vai ser adicionado os metadados. Todas essas informações que nós trabalhamos até agora vão ser moduladas no 16º canal de áudio. A gente vai ver isso quando reimportar lá no Final Cut. Então eu vou selecionar aqui a minha pasta Editores e vou chamar aqui de MPF. É legal convencionar na hora que estiver exportando um arquivo MPF, sempre começar com uma indicação ali que é um MPF para informar para quem está importando aquele arquivo, que é um arquivo normal de áudio, PCM, Wave, com 16 canais interleaved, tá? Então eu vou chamar aqui de MPF fluxo e vou salvar. Agora está tudo ok, já posso dar o start aqui. O sample format é sempre interessante deixar em 24 bits mesmo e o frame rate em 59,94. Ó, aqui na hora que eu fui exportar, ele abriu essa caixa de diálogo para me dizer o seguinte: você está querendo exportar um conteúdo onde um elemento ali, pelo menos, não foi utilizado. Esse componente ele não foi adicionado a nenhum tipo de preset. É isso mesmo que você quer fazer? No nosso caso, sim. A gente quer que lá, aquele mixado, né, esteja disponível lá no canal 1 e 2. Eu preciso só que ele esteja nessa ordem. Eu vou selecionar aqui para ele continuar. É isso mesmo que eu quero. Aí aqui ele vai dar, né, o início ao fim, é isso, né, que a gente precisa, todo o conteúdo e start. Nesse momento ele está exportando, mas ele também está fazendo um passo onde ele está medindo o loudness. E aqui ele está me dando esses valores já de loudness, ó, dos componentes e dos presets, né? Quando determinado preset é selecionado, ele me dá aqui um nível de loudness que vai ser utilizado na hora da reprodução para nivelar esse áudio, tá? Então, ok. Aqui no MHAT eu terminei. Eu vou voltar agora para o Final Cut. Lá no Final Cut, né, eu no momento não vou mais precisar aqui desses clips. Eu vou desabilitá-los e vou selecionar aqui para importar
o arquivo MPF que a gente acabou de exportar lá do MRAT. Então tá aqui MPF fluxo, ok, pedir para importar, esperar ele terminar de construir aqui o waveform. Beleza, vamos adicionar agora esse conteúdo no timeline. Perfeito. Vamos botar aqui do início, né, que é o tamanho do vídeo. E nesse caso já está tudo alinhado. Agora eu vou exportar finalmente, né, o vídeo junto com o áudio que eu acabei de importar. Esse áudio que eu acabei de importar é um arquivo MPF, é um arquivo de áudio, né, como a gente falou, só que ele tem 16 canais. Eu posso visualizar isso aqui para expandir os componentes de áudio desse clipe. Olha lá, eu tenho 16 canais, ó. Onde no canal 1 e 2 eu vou ter o mixado, né? No canal 3 e 4 o BG e lá no canal 5 a narração. Os outros canais estão vazios porque a gente não precisou usar nada. E lá no 16º estão os metadados, né, modulados aqui em áudio. Se eu selecionar aqui, a gente pode até ouvir, né, esse conteúdo, como é que é esse metadado, né? É só um ruído, mas ele é modulado como áudio. Isso ajuda na hora de importar e editar esse tipo de arquivo, porque ele vai estar sempre alinhado. Então não importa se você corta um arquivo, ou mesmo aplica um ganho de nível dentro de até um range de 30 dB, isso nunca vai corromper esses metadados, né? O que é importante, né? Que a gente sabe que no dia a dia do fluxo de broadcast, enfim, de pós-produção, esses áudios são mandados para diferentes editores e pode ter essa necessidade. Então, é bastante robusto nesse aspecto. Ok, então agora que eu visualizei aqui os meus 16 canais do arquivo MPF, que eu vi que está tudo ok como eu preciso, eu vou só voltar aqui para a configuração inicial, né? Eu já posso exportar agora. Então vamos lá. Mas antes de exportar, eu vou criar mais um role. Lembra que a gente fez Ctrl-click, Assign Audio Roles? Só que dessa vez eu vou editar e vou pedir para adicionar mais um audio role. Aqui eu vou chamar de MPEG-H. Ok? Tá? Então, no MPEG-H, eu vou dar ok aqui e vou endereçar esse clipe, né, com os meus 16 canais para o role MPEG-H. Perfeito. Então agora eu já posso me preparar para exportar esse conteúdo no formato final que a gente precisa. Então eu vou aqui nos meus ajustes. Dessa vez eu preciso que vá áudio e vídeo, né? Vou manter aqui o codec, áudio PCM, só salvar. Em roles, aqui eu vou ter um trabalho inicial dessa primeira vez, mas depois eu vou poder salvar isso num preset e reutilizar. O que eu preciso? Eu preciso de um QuickTime, mas um QuickTime com vários canais, que são os meus 16 canais, né? Que a gente acabou de fazer aqui. E para isso eu vou precisar manter o meu track de vídeo, e ele adicionou aquele role de áudio que a gente tinha feito lá com All Mix, mas nesse caso nós não vamos precisar. Então eu vou retirar e vou manter o MPEG-H. Só que aqui no MPEG-H eu preciso mandar em 16 tracks independentes, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui criar mais um canal, mais um track de áudio. Esses tracks todos vão ser mono. E eu vou começar justamente a colocar aqui, ó, os sub-roles, né, que foram criados. Então, MPEG-H1, MPEG-H2 e assim na sequência. Então, vou fazer aqui os 16, vou adiantar
e na sequência a gente continua. Ok, então, eu acabei de criar aqui, né, todos os 16 canais, estou conferindo, né, muito importante a gente passar por esse momento aqui, observando se todos os canais estão com os subroles corretos, né, que na ordem crescente. Ok, então temos 16 canais e cada um com um subrole na sequência, né? Ok. Vídeo também. Perfeito. Podemos agora passar para o próximo passo. Selecionar aqui nossa pasta editores e vamos chamar de QT final. Salvar. E agora vamos aguardar. Ok. Então, o áudio e vídeo foram exportados aqui. E agora a gente vai conferir esse conteúdo. Vou minimizar aqui o MHAT e vamos chamar aqui para nos ajudar o MPEG-H Production Format Player. Essa aplicação vai permitir que nós possamos monitorar esse áudio juntamente com o vídeo. Muito útil para controle de qualidade, para verificar a sincronia e se o funcionamento das capacidades, né, de áudio imersivo ou interativo estão ali de acordo com o que a gente precisa, como a gente autorou. Então, vamos criar aqui, vamos abrir, né, esse áudio. Está na nossa pasta editores e é o QuickTime Move lá que nós criamos, exportamos agora do Final Cut. Perfeito. Notem que ele abriu aqui a interface, né, a parte de monitoring, a aba monitoring do MHAT, que funciona da mesma forma. Quando a gente carregar aqui o conteúdo, ele vai ler as informações e nós vamos poder interagir com as opções que foram habilitadas. Para visualizar aqui, eu posso diminuir aqui o tamanho da imagem para caber melhor no espaço que está disponível. Então, vamos monitorar. Quando eu dou play, já funcionou, porque aqui estão os metadados no canal correto, né, que a gente precisa, lá no 16º. Welcome to Berlin, the capital of Germany. E estamos ouvindo aqui With about 3.5 o million BG inhabitants, Berlin is the most mais populated city in Germany. a narração. After reunification in 1990, Notem que no canal Berlin I2 became the está capital lá o of the mixado, ó. reunited Germany. Só que a gente nem está ouvindo. Berlin is a world city É assim of que a gente culture, precisa politics, para media funcionar no and formato science. It is atual. one of the most visited centers of the European continent. Então aqui eu posso inclusive Berlin is medir a o particularly loudness green city, desse thanks to many preset. large forest areas, big parks and over 400,000 street trees. E aqui posso interagir The Tempelhofer Park, with its surface com o area of diálogo, por exemplo, ou 355 selecionar hectares, outro is situated preset. on the ground of the former Tempelhof Airport. It is the largest urban open space in the world and Berlin's largest city park. Opened in 1906, the residential and commercial buildings of the Hackescher Yards are now almost the most famous and most expensive real estate in Berlin. Due to the artistic and gastronomic offer, então. the Hackescher Yards are amongst the greatest sights of Berlin. Another Então, well-known point of interest is the Berlin Dome. está funcionando como a gente precisa. A gente conseguiu colocar o vídeo e o áudio estão em sincronia. Canal 1 e 2 está com o nosso áudio mixado, canal 3 e 4 com o BG, o canal 5 com a narração e as opções de interação com a narração estão aqui disponíveis, né? Com o ganho,
que eu posso aqui aumentar 6 dB e diminuir 3, conforme foi especificado, e localizar no plano horizontal 45 graus para a direita, 45 graus para a esquerda, conforme também nós especificamos. A elevação, então está tudo de acordo conforme foi autorado no MHAT. E agora esse arquivo já pode ser enviado para o sistema de Playout. Espero que eu tenha ajudado e desejo ótimas produções.